Olá a todos e sejam bem-vindos ao 5º episódio da série Lindos Meninos. O episódio de hoje tem como título As Mentiras, as Verdades e os Enganos. Venham daí. Meus caros, andamos nisto há meses e nem com evidências de que o curso escolhido foi o errado, isto muda. O orgulho é tramado. Suicídio político, nem pensar. Hoje em dia, andar por qualquer shopping deste país é como passar por uma ala hospitalar de cuidados intensivos. Já repararam? Pessoas sem poderem exercer a sua atividade profissional, sujeitos à esmola de uma segurança social que só é eficiente a cobrar. Filhos da puta. Negócios a falir, a fechar. Famílias desesperadas. O número de pessoas acometidas com depressão e outros distúrbios psicológicos disparou. As dependências em drogas, legais e não só, a aumentar. Por consequência, a violência doméstica, que antigamente tanto se falava, os mídias agora não falam nada. Não é? É consequência. É uma consequência direta do curso escolhido. Portadores de doenças crónicas em risco, porque têm medo de ir ao hospital, quando os mesmos não lhes dão prioridade. A prioridade é outra, e vós sabeis qual é. O isolamento, o distanciamento, correto? O pânico e a incerteza alimentados pela mídia cobarde, ignóbil, vendida. Pergunte a qualquer psicólogo clínico o que isto faz à cabeça das pessoas. Perguntem. Ninguém quer saber. Não interessa. Tudo isto porque somos governados pelo medo e o oportunismo. A cegueira do medo. Um país de vítimas. Um rebanho
com palas nas trombas. Desculpem, se a verdade ofende. Até parece que criam uma catástrofe, não é? Todos contentes, andam por aí com máscaras personalizadas e o camandro. Agora é moda. Esta palhaçada, atraídos pela desgraça. Claro, não vamos mudar o comportamento, não é? Se vamos na estrada e está uma ambulância parada, toda a gente para ver. De repente, tornaram-se todos crentes. É o ai Jesus, e o terço, e a corrente deste e a corrente do outro. Olha a ambulância. Governados por raposas em pele de cordeiro. Isso, raposas. Ladrões, corruptos, oportunistas e uma corja de cobardes que se escondem e se escudam atrás do Estado de Direito. À sua mercê, o Estado de Direito, na palma da mão. São eles que andam a legislar, ou não? Não somos nós. Quem cria as leis, quem passa as leis, quem legisla neste país. É a mesma corja. A mesma corja. Mas o que essa corja se esquece é que este é o país dos viriatos. E que por entre as raposas e as ovelhas ainda caminham lobos e leões. Então, vamos lá falar dos enganos, das mentiras e das verdades. Vamos começar pelos números. Esses números que 24 horas por dia correm pelas televisões, que deixam toda a gente com palpitações, ansiedade a disparar, stress, não dormem, só falam. Quando não são os números da tragédia nacional, são os números lá de fora. Os números que começaram por ser, não é? Assim, assado, e temos agora um modelo, e o modelo de projeção, não é? A estatística que vai projetar isto. Quando é que vem o próximo pico? É agora, é depois, não chegou, é o próximo, vem aí, não vem, não chegou, está para chegar. Afinal, os números não são corretos. Alguém colocou uma lupa em cima do modelo estatístico. Isto não é bem assim. Afinal, não está a morrer tanta gente como projetado. Não é calamidade esperada e tal. Foi a primeira falácia. Foi a primeira falácia. Depois veio a sentença de morte. Altamente infecciosa. Este vírus, altamente, espalha-se, parece fogo no verão. Lembram-se de Pedrógão? Parece fogo no verão. Ok? As pessoas ficavam a pensar que era uma sentença de morte, ser infectado pelo vírus. Os hospitais não vão ter capacidade. Fecha-se. Quem tiver doenças crónicas fica em casa, não é prioridade. A prioridade é o Covid, os infectados do Covid. Bem aí o pico, não vai haver capacidade para esta malta toda. Vão cair que nem tordos. Foi a segunda falácia.
Os hospitais recebiam uma verbazinha para tratar os casos de Covid, para dar prioridade aos casos do Covid. O problema é que não havia assim tanta gente. E então havia muitos hospitais vazios. Hospitais vazios não recebiam o subsídiozinho. Estão a perceber? Então, qualquer pessoa que aparecesse com os ditos sintomas da gripe era mais um número estatístico. E assim, o dito hospital já recebia, cumpria a cota e já recebia o subsídiozinho. E os números dispararam. E há tantos infectados, não é? E para quem estava em casa a levar com os números 24 horas e a pensar que ser infectado era uma sentença de morte, crescia o pânico, crescia a incerteza, a ansiedade e tudo mais. E já vamos falar o que é que tudo isto leva. Criminoso. Esta falta de ética. Criminoso. Verdadeiramente criminoso. Depois deste circo todo, tudo a arder, os mídias a esfregarem as mãos, com as audiências a disparar, fantástico, não é? Isso é o que eles querem. Veio a falácia dos ventiladores. Vós lembram-se? Certeza que vos lembrais. Lembram-se? Este é o problema. Não há ventiladores. Não há. Se a malta estiver a cair que nem tordos, não há ventiladores. Aí havia fake news a correr, a dizer que havia hospitais a escolher entre quem deixar viver e quem morrer. Porque era o fim do mundo. Estais lembrados da falácia dos ventiladores? Que agora já se sabe que, afinal, não é esse salva-vidas que toda a gente pensava. Em alguns casos, se calhar até foi responsável por ceifar vidas, ao invés de salvar vidas. Mas todos estas investigações sobre este teor clínico e alguns enganos clínicos serão feitos e contabilizados a posteriori, à boa maneira portuguesa. Depois de tudo isto, depois de levar ao limite o estado de emergência, já não dava para renovar, inventa-se o estado de calamidade até ao limite, não é? Depois de se esmifrar a cartada do medo, como é que a malta vai manter esta gente em casa? Controlar esta gente? Porque isto é tudo uma questão de controle. Para manter a malta em casa temos que controlar isto, certo? Medo. Como é que a gente vai controlar isto? Pumba, bem a cartada da vacina. A vacina milagrosa. A vacina da salvação. Não é? É a vacina que estamos à espera. Tal como o regresso do profeta, estamos à espera da vacina. Só assim estaremos descansados, não é? E muito boa gente a engolir a cartada da vacina. Correto? Fechados em casa, que nem cordeiros. Mas como a cartada da vacina não era convincente e forte o suficiente, tiveram que lhe dar uma adenda. Ok?
A ameaça da segunda vaga. Bem aí a segunda vaga. A comparação com o Spanish Flu de 1918, não é? Que teve 2 vagas, a influenza, a primeira vaga, depois a segunda vaga veio, levou mais uns quantos e tal. A gente junta isto, fazemos a comparação com o que está a passar agora, juntamos isto à vacina e tal, e isto fica com tração suficiente e tal. Comparação com o Spanish Flu de 2018. Mas esta gente está doida. Esta malta sabe quanta gente morreu? 50 milhões. 50 milhões morreram com o Spanish Flu de 1918. Querem comparar com esta brincadeira? Em que 2% dos infectados ficam mesmo doentes e depois há mais uns quantos que morrem. Ok? Querem comparar com isto? Esta gente está toda doida ou quê? Claro, para quem está fechado em casa, que nem um cordeiro, 24 horas a levar com isto, com os números na televisão, a borrar-se de medo, vale tudo. Come tudo, come o peixe com espinhas e tudo. Não questiona. Não questiona. Correto? A vacina, a segunda vaga, bem aí. Olha, Spanish Flu de 1918. Atenção, pumba, modelos estatísticos aí, em força, uns atrás dos outros, projeções já, como é que isto vai ser? Então e os suecos? Quem? Os suecos. Falem baixinho. Falem baixinho. Quando esta malta se fechou toda, quarentena, lockdown, isolamento, e os suecos disseram, não, isso não é para nós. Nós vamos seguir outro caminho. Imunidade de grupo. Ok? Tudo normal. Funciona tudo normal. Vamos confiar nos nossos cidadãos. Vamos lhe dar e vamos passar as diretrizes. Correto? Se tiverem sintomas, tenham cuidado. Grupos de risco, se apresentarem sintomas, fiquem em casa. Por precaução. Usem máscara por precaução. Mas não para nada. Não para escolas. Não para negócios, não para trabalho, não para a economia, não para nada, não para transportes, não para nada. E, afinal, parece que tinham razão. Ok? Os mídia e os porta-vozes dos governos, especialmente do sul da Europa, que se atiraram que nem ratos, uma matilha de ratos aos suecos, agora estão caladinhos que nem ratos. Não é? Nem piam. Nem piam. Nem depois dos idiotas, que não merecem outro título, da malta da OMS, que já veio admitir que se calhar temos muito que aprender com os nossos colegas suecos. Isto depois de os criticarem. Temos muito que aprender. Dito pela boca dos responsáveis da OMS, Organização Mundial de Saúde. Onde é que vocês ouviram isso? Ouviram o vídeo? Nas nossas TVs. Em que canal de televisão isso passou? Isso é que devia estar a passar 24 horas. Esse tipo de informação relevante. Caladinhos que nem ratos. Porquê? Não suporta a narrativa
que eles criaram. Dissolve o medo que foi criado. E mesmo um rebanho sem medo não é um rebanho tão obediente. Estão a entender? É simples. Quando a OMS veio admitir que a imunidade de grupo é a melhor solução e que os suecos, afinal de contas, tinham razão, porque esta pandemia vai se tornar endémica. Se vós não sabeis o que é endémico, é o mesmo que a gripe. A gripe é um vírus endémico. Ok? Eles agora já admitiram isso. Publicamente. Para quem não viu, não sabe, porque os mídias não passaram, pode procurar. Onde é que isso foi reportado? Viram? Não devem. Não devem. Os mainstream media não falam sobre isto. Nem mesmo quando é a Organização Mundial de Saúde a admitir e a dizer publicamente. Não interessa. Esta insistência em alimentar uma narrativa comprovadamente errada não vos faz lembrar nada? Eu às vezes acho que o grande problema da nossa sociedade é a memória curta. Curta e seletiva. E este é mais um exemplo. Esta insistência em alimentar uma narrativa comprovadamente errada foi o mesmo que aconteceu durante o tempo da Troika e da austeridade. Em que a Troika chegou cá, todos de peito feito, toda a gente se lembra. Aeroporto, peito feito, malinhas nas mãos, nós vamos mandar nisto todo, já que vocês não sabem governar, nós vamos fazer isto por vocês. Pumba, 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 austeridade, 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 Portugal, pumba, Espanha, pumba, Itália. Os gregos disseram, não, não, nós não queremos isto. Os irlandeses, nós também vamos escolher aqui um caminho diferente. Estou a perceber? E quando a economia estava de rastos e o povo estava de rastos, não é? Como consequência disto tudo, o que é que eles vieram dizer? Se calhar a austeridade foi longe demais. Correto? A senhora francesa, vós sabeis quem é? Christine Lagarde, manda-chuva do FMI, na altura. Viu-se no meio de um escândalo, corrupção. Ui! Os senhores fizeram o favor de pegar na senhora Lagarde, tiraram-na do FMI, porque estava a levantar muitas ondas, correto? Toda esta suspeição, e levaram a senhora para o Banco Central Europeu. Meus amigos, as pessoas estavam de rastos, a economia estava de rastos, a austeridade foi longe demais, e, no entanto, passava-se o mesmo que se passa agora. Os mídias continuavam a alimentar uma narrativa comprovadamente errada.
E a posterior, se calhar não devia ter sido assim, se calhar. Mas na altura convinha manter a mesma narrativa. O mesmo se está a passar agora. Daqui por uns tempos, quando se perceber que isto foi todo um episódio hiperbólico, vão dizer o mesmo. Mais vale prevenir que remediar. É sempre. A lógica é sempre a mesma. Sempre. Vamos pecar pelo seguro. Foi criminoso o que se fez na altura e é criminoso e irresponsável o que estão a fazer agora. E os mainstream media têm culpas no cartório. As mãos não estão limpas. Por muito álcool gel que passem e desinfetante, não têm as mãos limpas. Se a mídia fosse responsável e séria, diria às pessoas que andar de máscara na rua, ao ar livre, não só é ridículo, como não faz nada. O vírus não anda nas árvores, não anda no vento. Se a mídia fosse séria e responsável, diria às pessoas, informava que é essa a sua responsabilidade, que a melhor arma contra qualquer pandemia é sermos saudáveis. Ter um sistema imunitário saudável, forte e saudável. Para não ficarem à espera de qualquer medicamento ou vacina milagrosa. Percebem? A mídia explicaria às pessoas sobre os perigos da obesidade, do tabagismo, do alcoolismo, da automedicação. Ser saudável é a melhor arma contra qualquer pandemia. Esta deveria ser a mensagem vinculada pelos mídia 24 horas por dia. Ao invés de tudo vai correr bem, fica em casa, por nós, por vós. Estão a perceber? Em vez desta propaganda falaciosa, tendenciosa e controladora, o que os mídias deviam estar a dizer às pessoas, a fazer as pessoas perceber, é que ser saudável, ter um sistema imunitário forte e saudável, é a sua melhor opção. Não é o medo. Não é alimentar o medo e o pânico e a ansiedade. Que isso mata, leva a comportamentos destrutivos. As pessoas, mesmo que não sejam infectadas pelo vírus, que não é nenhuma sentença de morte, ao contrário do que se tentou passar logo no início, mesmo que não sejam infectadas, estão a ter problemas colaterais. Já referiu. Violência doméstica a disparar. O consumo do álcool a disparar. Automedicação. Volto a repetir. O que está a ser feito agora
E agora ponho as culpas nos ombros dos mainstream media. O que está a ser feito agora que se tem muito mais informação do que se tinha no início, okay? Mas ninguém quer fazer meia-culpa, ninguém, cambada de cobardes, oportunistas, corja. O que se está a fazer agora é criminoso e irresponsável. Como em tantas outras situações vividas neste país, tenta-se tratar os sintomas sem chegar ao cerne da questão, sem curar a raiz do problema. Este problema não é só nosso. Infelizmente, não é só nosso. Vai-se atrás dos sintomas ao invés de tentar resolver a raiz do problema. Até quando vamos continuar a tapar o sol com a peneira? Este vírus, com o qual até tivemos alguma sorte, só nos veio mostrar que a saúde não tem preço. Meus amigos, não é nenhuma vacina, não é nenhum medicamento, ok? A saúde não vem num frasco. A saúde é conseguida com as nossas ações, dia a dia, com as nossas escolhas, dia a dia, as nossas atitudes. O que comemos, o que fazemos ou deixamos de fazer, como tratamos o nosso corpo. A saúde. Lembrem-se disto, ok? Médicos, medicação, não dão saúde a ninguém. Okay? Podem curar doenças, maleitas, problemas, mas não dão saúde. Nós é que conseguimos a nossa saúde. Nós é que fazemos pela nossa saúde. Por isso, saiam da casca, saiam do vosso covil, da vossa toca, ok? E não fiquem à espera de milagres. Meus caros, foi um prazer e mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa disponibilidade e paciência, por continuarem a acompanhar este canal e esta série. Se gostaram, já sabem, façam um like, partilhem, subscrevam o canal e até à próxima. No próximo episódio vamos abordar um tema que curiosamente também parece andar escondido dos nossos mídia. Ok? O tema sobre o 5G. E o que é que isso implica para o nosso futuro, a tecnologia e, acima de tudo, a relação que vai ter com a nossa saúde e as escolhas que vamos ter que fazer. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Até à próxima. Continuem bem. Aproveitem o sol e um grande bem-aja. Até à próxima. Obrigado.